Olá, pessoal. Estamos aqui mais um podcast do Sindusco-MG, Construção de Valor. Esse podcast tem o objetivo de trazer esclarecimentos, novidades para os nossos associados e para a população em geral sobre a indústria da construção civil, o mercado imobiliário. E hoje estamos aqui com figuras ilustres, importantes, uma mesa de peso e de importância. Estamos aqui com a Marcélia Troppi, a nossa vereadora de Belo Horizonte, Bruno Miranda, também nosso vereador e relator do PL 574 de 2025, o nosso tema aqui hoje, e o secretário Leonardo de Castro, super secretário de Políticas Urbanas, fazendo um belo trabalho aqui na Prefeitura de Belo Horizonte. E eu, Rafael Lafetar, presidente do Sinduscom e hoje host, me deram essa função. Não sei fazer, mas vou tentar. Vai ser um bate-papo tranquilo para a gente poder explicar um pouquinho que bicho é esse, que PL é esse, o que ele vai trazer de melhoria, quais são os pontos positivos, quais são as barreiras, os entraves, a oposição que tem falado e qual é a esperança que podemos dar aí para o cidadão de Belo Horizonte com relação a essas mudanças que vão acontecer. Eu vou abrir a palavra aqui para cada um se apresentar, que acho que é legal, e depois a gente começa a entrar no tema. Primeiro para as mulheres, né? Estamos no mês das mulheres, março. Então, Marcélia, fala um pouquinho da sua trajetória, de você, depois a gente passa para o Bruno e para o Léo. Bom demais, Lafetar. Obrigada, gente, pelo convite, muito bom estar aqui. E eu estou na política já há alguns anos, estou no meu segundo mandato, e essa pauta do centro sempre foi uma pauta muito importante para a Câmara Municipal. Infelizmente, a gente teve algumas decisões no passado muito ruins que acabaram afastando as pessoas do centro da cidade. E eu sou daquela época de que a gente saía lá do Jaraguá para ir passear na cidade e não no centro. E eu quero muito que a gente volte a ter esse desenvolvimento, aquela loja, aquele armarinho que a gente só acha o que a gente precisa no centro da cidade. E aquele movimento que eu tô acostumado quando eu tinha meus 10, 12 anos, que era uma coisa maravilhosa e que, infelizmente, hoje o centro, apesar de ter muita loja, ter muito movimento, ele vem decaindo, ele tá mais perigoso, ele tá escuro, ele tá sujo. E no mandato a gente fez várias visitas na região e identificou esse gargalo. E eu fico muito feliz de estar aqui com o Léo, com o Bruno, que são grandes parceiros para a gente conseguir recuperar e revitalizar esse nosso centro da cidade. Vai ser bom demais o papo. Excelente. Eu sou da época que meu pai falava, meu avô, da época do footing. O footing ali no centro, na Praça da Liberdade, assim. Eu ficava pensando, que footing é esse? Eu acho que eu vivi um pouco disso na Savassi, na minha época de adolescente, na década de 90. Talvez seja isso, né? Levar vida, né? Levar as pessoas para transitarem no centro. Era programa de férias, inclusive. Férias. Aí, ó, tá vendo? Bruno. Obrigado, Rafael. Obrigado a todos pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui nesse bate-papo. Eu também sou cria do centro. Meu pai teve loja no centro a vida toda, Bijuterias Eliane, ali na Rio de Janeiro. Na Tupinambás, esquina com o Rio de Janeiro, ali perto do Quarteirão Fechado. E eu vivi minha infância, minha adolescência toda na região central de Belo Horizonte. Então, a gente tem muita saudade quando o centro era pujante, né? As pessoas circulavam no centro. E eu vejo esse projeto do prefeito Álvaro Damião como um projeto que vai realmente trazer de forma efetiva a requalificação que a gente tanto precisa para o centro, né? A gente tem exemplos no mundo afora, né, Marcela e Léo, que quando o poder público se somou à força da iniciativa privada, as coisas aconteceram, né? Você tem Highline em Nova York, ali perto do Chelsea Market, você tem Puerto Madeiro em Buenos Aires, e ninguém fez sozinho, né? Nem a prefeitura fez sozinho, nem a administração pública, e nem a iniciativa privada. Então, o que vocês estão construindo, o que nós estamos construindo aqui, né, através da liderança do prefeito Álvaro, com o apoio técnico fundamental do secretário Leonardo e da sua equipe, vai transformar a região central de Belo Horizonte e a gente espera que a gente consiga aprovar o quanto antes esse projeto. Importante. Eu tô entendendo que é importante esse projeto pelas duas falas. Agora, Léo, se apresenta aí e já pode entrar no tema e falando OUC, estou falando OUC, Operação Urbana Consorciada, né? Que basicamente é o título master do projeto, né? Explica pra gente um pouquinho, se apresenta e explica pra gente o que é esse projeto que foi enviado pelo Executivo. Gente, bom dia. Eu não sou do centro, eu não sou nem de Belo Horizonte eu sou. Eu nasci no interior de Minas, em Patinga, e quando eu vim para Belo Horizonte com 17 anos de idade para estudar Direito, na UFMG, eu achei essa cidade grande demais. Eu achei difícil morar aqui, assim, uma cidade muito movimentada, muito trânsito, muito fria, porque Patinga é uma cidade quente. Então, a primeira coisa que eu comprei em Belo Horizonte foi um moletom, quando eu vim morar aqui. Que eu achava, em dezembro de 2002, quando eu cheguei aqui, eu já achava essa cidade muito quente.
Muito fria, desculpa. E 2006 foi a minha primeira entrada na prefeitura. Então, quer dizer que hoje está fazendo, em 2026, 20 anos que eu fiz meu primeiro ingresso como estagiário na prefeitura, na gestão do Fernando Pimentel. E dali eu fui até na gestão do Márcio Lacerda como secretário de Planejamento Urbano. Da gestão do Márcio, eu fui para a Prefeitura de São Paulo, participar da gestão Dória e Bruno Covas, na São Paulo Urbanismo. Fiquei lá numa empresa que cuida das operações urbanas consorciadas. Nós vamos falar aqui de uma operação urbana simplificada, um pouco diferente o instrumento. E a empresa que cuida das operações consorciadas é uma estrutura assim, muito admirável, assim, quase 200 funcionários que cuidam só desses projetos especiais, enquanto o planejamento urbano da cidade fica na administração direta, na Secretaria de Urbanismo. Depois eu fui para o mercado trabalhar com PPPs e concessões, fiquei mais ou menos 3 anos e na gestão FUAD eu retornei à prefeitura e nesse retorno nós começamos a trabalhar com o projeto Centro de Todo Mundo. O projeto Centro de Todo Mundo ele trouxe um conjunto de intervenções na área central. Acho que quem tem costume de passar pelo centro consegue identificar a Praça da Independência. Hoje foi rebatizado com o nome do próprio ex-prefeito, né? A Praça Fuad Noman, que resultou da demolição do anexo dos edifícios Sulacap e Sul América e reabriu o eixo divisada do viaduto Santa Teresa a partir da Afonso Pena. Nós tivemos a reforma da Praça Rio Branco, a reforma da Praça da Estação, tivemos um empenho maior dos serviços urbanos na área central. Então, para você ter um exemplo, a SLU, antes do Centro de Todo Mundo, fazia 4 varrições diárias nos quarteirões fechados da Praça 7, hoje são 8. Então, começou ali em 2022 um olhar para o centro no sentido de melhorar os espaços públicos, especialmente. O Parque Municipal, nós temos um projeto do arquiteto Gustavo Pena, que está em vias de ser finalizado, com o espaço multiuso, que foi batizado recentemente de Espaço Loborges, Espaço Cultural Loborges. E a gente tem esse olhar da prefeitura para o lado de fora das edificações, para o lado de fora dos lotes. Somando a esses esforços, nós começamos a trabalhar logo no início da gestão do prefeito Álvaro Damião, assim que ele assumiu, um projeto para o centro da cidade, entendendo que essa transformação de fora para dentro, ela não é suficiente para requalificar o centro. A gente precisa também de uma requalificação de dentro para fora. Aquilo que está acontecendo nos edifícios, aquilo que está acontecendo nos lotes privados, nos estacionamentos, é muito importante por causa da externalidade que produz no espaço público. Então, para a gente ter um centro melhor, a gente pode gastar todo o dinheiro do mundo em obras públicas, em requalificação de espaços urbanos, mas o fator crítico da qualidade urbana é gente. E a gente precisa trazer gente para morar no centro, e esse é o nosso desafio com o projeto 574. Você falou uma coisa importante, trazer gente, né? Belo Horizonte, no último censo, perdeu quase 60, 50 mil habitantes, que é um número expressivo, né? Uma diminuição radical. E você tem cidades no entorno de Belo Horizonte, né? Na região metropolitana, que cresceram bastante, levaram o nosso Belo Horizontino para lá. E o mercado imobiliário entende que isso é por falta de opção de empreender. E essa falta de opção tem nome: legislação. Né? Teve um plano diretor aí muito complicado, que foi o último plano diretor, onde ele restringiu demais o aproveitamento dos terrenos, a possibilidade de verticalização e dentre outros fatores aí. O PL 574, ele traz algumas inovações no que tange a coeficiente de aproveitamento, possibilidade de recuo, e ocupar esses bairros no centro ali, né? Lagoinha, que pega Concórdia, pega vários bairros ali, né? O pedaço da Floresta e Bonfim. Tudo. Bonfim também. Carlos Prates. Colégio Batista. Por que é necessário esse projeto? Qual que é o sentido desse projeto real para o mercado e para a população de Belo Horizonte? O que ele vai impactar? Quais são os benefícios dele? O que ele vai trazer de bom para a gente? Isso um imperativo que nós temos na cidade, reconhecer que o nosso plano diretor, ele almejou muitas coisas. Então, ele teve vários objetivos. E quando você lê o plano diretor, você faz uma conclusão assim, se esse negócio aqui der certo, vai ter habitação para todo mundo, as pessoas vão ter acesso à moradia e a cidade vai melhorar. No entanto, quando nós verificamos o resultado, a gente vê que, por exemplo, no padrão econômico,
de toda a moradia produzida em Belo Horizonte em 2025, quer dizer, a cada 100 apartamentos produzidos, só 3 foram para o padrão econômico. Então, significa que, apesar do discurso forte de habitação social, forte de produção de moradia para quem mais precisa, o resultado foi uma onerosidade maior para a produção imobiliária, e o que você mencionou, né, Rafa, da dificuldade que é, às vezes, produzir em Belo Horizonte, e que essa onerosidade tornou, ao contrário do que o plano gostaria, uma legislação muito elitizada, né? Então, a maior parte dos produtos imobiliários produzidos em Belo Horizonte hoje vão para atender as rendas médias e altas, né? E nós perdemos muito do mercado da habitação popular, da habitação acessível para quem precisa mesmo de moradia, tornando esse mercado muito difícil de atuar, né? Então, a gente vê as cidades da região metropolitana produzindo muita habitação e Belo Horizonte ficando um pouco para trás nesse quesito. Por outro lado, a gente tem ainda as 3 maiores construtoras de padrão econômico do Brasil são de Belo Horizonte. São daqui, saíram daqui. São associadas do Sinduscom. E elas estão com a sede delas em Belo Horizonte, mas estão produzindo no Rio de Janeiro, estão produzindo em São Paulo, estão produzindo em outras praças e deixaram de fazer habitação aqui. Esse projeto, ele não busca mudar o plano diretor. Ele busca, olha, essa é a intenção do plano diretor, que é produzir moradia no centro. Esse objetivo precisa ser alcançado. E a gente precisa usar as ferramentas do próprio plano diretor para fazer com que isso aconteça. E a gente vem trabalhando nos últimos meses com esse instrumento da Operação Urbana Simplificada, que traz um pacote de incentivos para que seja possível novamente produzir moradia diversificada no centro da cidade, que atenda a todas as faixas de renda. E olhando para o centro, não só como o hipercentro, que todo mundo conhece, da Praça 7, da Praça Raul Soares, da Praça da Estação, mas olhando um conjunto de bairros que estão muito próximos do centro, mas que estão muitas vezes isolados por uma situação da infraestrutura que foi implantada, o Complexo da Lagoinha, o Rio Arrudas, a linha férrea, que são elementos da nossa infraestrutura que afastaram esses bairros, Carlos Prates, Concórdia, Bonfim, Lagoinha e Colégio Batista do centro da cidade. Mas desse lugar, para chegar na Savassi, ninguém toma mais de um ônibus. Então, está muito perto daqui onde nós estamos gravando, e isso mostra que esses lugares, as pessoas moram bem, elas moram bem localizadas. No entanto, a infraestrutura da cidade precisa responder a isso e a gente precisa reconhecer esses bairros como bairros centrais. E por isso, o prefeito Álvaro Damião propôs a criação desse projeto e batizou de projeto Somos Centro. Quem está na Concórdia é centro, quem está na Lagoinha é centro, quem está no Carlos Prates é centro, e a gente precisa responder para a cidade essa realidade, melhorando a infraestrutura, melhorando a acessibilidade e melhorando as condições de produção de moradia nesse território. Você falou num ponto interessante, infraestrutura. Normalmente os grandes centros já existem a infraestrutura, ela está lá. No caso de Belo Horizonte, o que a gente percebe é que ela é mal utilizada, às vezes pouco utilizada por falta de cidadão. Não tem pessoas para usar. Eu tenho exemplo ali da Lagoinha do Colégio Silviano Brandão, parece que fica ali na Lagoinha, na Rua Itapecerica. Não tem aluno. Não tem aluno. Estive lá. 2.000 vagas e parece que tem 200, 180 alunos. Extremamente ocioso. É desperdício de dinheiro público, desperdício do dinheiro do contribuinte. E esse é um exemplo. E aí a gente pode citar outros exemplos, entrar na questão de mobilidade. Você tem uma mobilidade excelente ali no entorno, no hipercentro, você tem grandes vias de acesso e tudo. E nós temos um trânsito horrível, caótico. Porque as pessoas deslocam demais em Belo Horizonte. Ao passo que, talvez se concentrando e reorganizando essas pessoas nesses espaços, a gente consiga melhorar essa mobilidade, porque a infraestrutura existe. Acho interessante nisso. Agora eu queria... É um projeto de lei que é de iniciativa do prefeito e que foi encaminhado para os senhores vereadores, legisladores. Como é que funciona isso? Conta pra gente. Você é o relator desse projeto. Para explicar para o nosso ouvinte, telespectador, nem sei o que é podcast. As duas coisas, nome, né? As duas coisas. Para quem está aqui se interessando pelo assunto... Para nossa audiência. Para a audiência aqui. Como é que funciona, Bruno? O projeto está com você... Tem as comissões, tramita, isso é rápido, isso vai durar quanto tempo? Porque, Léo, não é crítica direta, mas um projeto para aprovar em Belo Horizonte demora muito. Tem diminuído, a esperança é que diminua mais.
Mas e um projeto para ser um projeto de habitação, de empreendimento, de construção? E um projeto de lei? Como funciona? Demora tanto também? Rafael, a Câmara tem o seu tempo, né? Tem os seus prazos regimentais, coisas que a gente não consegue atropelar. A gente precisa respeitar. E projeto legislativo democrático é isso, né? E é legítimo que as pessoas possam discutir, né? É legítimo que a gente possa discutir com a oposição, que a gente possa entender as ideias opostas às nossas. Esse projeto chegou no ano passado, nós fizemos um movimento para tentar encurtar a tramitação dele e aprovamos um requerimento para apreciação dele em 3 comissões de uma vez só. Isso, de certa forma, fez com que ele ganhasse celeridade na Câmara, mas hoje o presidente das 3 comissões conjuntas, que é o vereador mais idoso, vamos dizer assim, embora ele não seja idoso, não sou mais eu. Experiente. É o vereador Pedro. E o vereador Pedro Patrus, ele tem algumas dúvidas em relação ao projeto. E então ele está com esse projeto. Eu já fiz o meu parecer como relator, está na mão dele. Ele pediu dilação de prazo também, que é uma prerrogativa dele, ele pode fazer isso, para estudar melhor o projeto. Mas, enfim, ao invés de todos, nós evitamos que pudesse passar em 3 comissões e os 3 presidentes das comissões poderiam fazer isso. Então, está numa comissão conjunta, ele pediu prazo, a gente espera, e estamos mantendo um diálogo muito franco, muito permanente com ele, né, Léo? Que ele consiga avançar e liberar o projeto ainda esse mês, para que a gente possa votar o primeiro turno desse projeto na semana que vem. Então, é um esforço que nós estamos fazendo. Foram mais de 50 emendas apresentadas pelos vereadores. A equipe do secretário Leonardo já está se debruçando sobre essas emendas para poder entender. E, obviamente, aquelas que forem positivas para o projeto podem ser acatadas, outras não, e é assim que funciona. Então, o time hoje votamos em primeiro turno na semana que vem, essa é a nossa expectativa, tomara que a gente consiga, mas deixando claro que a gente precisa que o presidente da comissão conjunta, que é o vereador Pedro, libere esse projeto para que a gente possa apreciar o meu relatório. Vencendo esse prazo, a gente vota em primeiro turno. O presidente Juliano é favorável ao projeto, é também um entusiasta dessa ideia de requalificar o hipercentro. Ele pode anunciar o projeto para a semana que vem. E aí sim, depois do primeiro turno, as emendas, oficialmente falando, né, vamos dizer regimental, vão ser apreciadas pela Câmara. E aí é uma segunda etapa. Essas emendas passam pelas comissões novamente e a gente vai se debruçar sobre as emendas, acatando algumas, rejeitando outras, e assim que funciona. E tomara, né, Marcela e Léo, que a gente consiga, em abril, no mês que vem, aprovar em segundo turno de forma definitiva. Agora, é um esforço tremendo, porque são prazos que precisam ser cumpridos, e tem situações que a gente não consegue controlar. Por mais que eu queira agilizar o projeto, Marcela e outros vereadores que têm interesse, que acham que o centro precisa de urgência, vamos dizer assim, nós também temos que entender que você tem povos tradicionais que alguns mandatos têm uma preocupação em relação a algumas situações do bairro Concórdia, por exemplo, já foi levantada. E aí faz parte também do processo democrático sentar com essas pessoas, entender as demandas e dentro de uma lógica racional acolher ou não, né? Aí depende muito do que são as demandas apresentadas. Mas eu estou com muita esperança que a gente consiga avançar e aprovar esse projeto até o mês de abril. O projeto é complexo assim também, né? A gente não é um projeto de 2 páginas, né? Ele trata de coisas muito técnicas. Mexe com a cidade, mexe com os bairros ali. Né? Isso, a gente está falando de um projeto que vai durar 6 anos, né? De intervenções e para além de ser oposição ao projeto, eu acho que era um processo importante na Câmara para ouvir a parte técnica. A prefeitura ouviu muito o setor, mas às vezes conversa com o presidente de uma associação, de uma entidade, e aquele arquiteto que está na lida ali, aquela construtora que está lidando todo dia aprovando projeto em Belo Horizonte, às vezes ele tem uma visão de alguma coisa que pode ser incluída, e eu tomei essa liberdade, sabe, de fazer um grupo. Eu achei que ia ser um grupo só com 20 pessoas do mandato, que são meus conselheiros ali. Você fez uma audiência pública no WhatsApp, mais ou menos. Foi um pouco pior, porque o grupo começou a crescer e a gente chegou a 100 participantes. Olha só. Então, eu comecei com os líderes também de entidades. Na hora que eu vi, tinha o próprio arquiteto ali, independente, querendo dar uma opinião, e veio muita coisa boa, né? Eu entreguei esse resumo das contribuições para a prefeitura antes, para também não ter que gastar muito tempo de apresentar a emenda para depois ter que rejeitar. Então, eu cortei um caminho
enviei esse arquivo pro secretário, então ele já está estudando as emendas já tem algumas semanas. Bacana. E vem coisa boa, que tem hora que realmente passa batido, né? Quanto mais gente está olhando pro projeto, a tendência é ele ficar melhor. E por isso que eu tô muito tranquila que quando a gente aprovar vai ficar um texto excelente, porque o movimento que a gente vê na Câmara, muitas vezes, é de eu não gosto de nada que tá aí. E aí, a gente parte de qual ponto de construção? Porque se você discorda de tudo, não tem porquê a gente ficar aqui cozinhando o projeto. Vamos votar, então, para você manifestar que você é contra e quem é a favor, deixa tramitar a favor. Agora, não, eu não gosto desse artigo, eu acho que a redação aqui podia ser melhor. Isso toma tempo. E aí, para isso, é bom ele estar na Câmara. Mas simplesmente para fazer oposição, sentar em cima do projeto e, eu não quero, eu não gosto, fazer birra, aí não agrega em nada pro processo. Né? E a gente não pode perder tempo com isso. A gente pode perder tempo com... Não, a prefeitura precisa de tempo para analisar as emendas. Tem uma regulamentação aqui que vai demorar mais um pouquinho, porque é para melhorar o projeto. Mas dizer que a gente não tem que fazer nada com o centro é uma grande... Eu queria falar outra palavra, mas vou ter que me polir. Se contenha. Mas é muito desleal com a população, porque quem frequenta o centro, eu fiz caminhadas, inclusive, noturnas no centro, que eu tive que levar a guarda municipal junto, para poder nos acompanhar, porque é uma situação crítica. A gente tem um desafio relacionado às pessoas em situação de rua, e qual que é a forma mais eficiente de tirar essas pessoas dessa condição? Moradia. Então, o projeto 574, além de resolver uma circulação de pessoas, de consumidores no centro, ele resolve um desafio de moradia também, que a cidade vive, que é o que o Léo falou, né? Dessa moradia, dessa habitação social. E tem incentivos agressivos à habitação social. Então, até agora, eu não entendi por que determinada bancada não concorda com o projeto, sendo que, inclusive, beneficia muito o público que eles julgam defender, né? Eu até, assim, para a gente poder também fazer um pouco de justiça, já que eu converso mais com a turma de oposição, eles realmente vieram com um discurso muito radical, contrário ao projeto. Nas últimas conversas, inclusive participamos de uma rodada de conversa com a bancada da esquerda na prefeitura, a gente já sentiu, e por parte deles também, olha, reconhecendo vários pontos positivos do projeto. Dá para salvar alguma coisa. Exatamente, e isso é muito bacana. Então, é isso. Agora, a prefeitura também, a partir de uma análise técnica, vai avaliar as emendas propostas, as ideias sugeridas, e a gente vai tentar achar um consenso. Claro que se não for possível, nós vamos fazer a defesa do projeto, vamos tentar aprovar, e eu acredito muito que a gente tem a maioria suficiente para aprová-lo, independentemente da oposição que está sendo construída. Mas, obviamente, se a gente consegue fazer um acordo, fica muito melhor para a cidade também, né? Porque a gente consegue também incorporar, de repente, situações pontuais que estavam fora do projeto e que, por uma análise da cidade, não tem problema nenhum ser incorporado e vai atender ali uma comunidade. Agora, dizer que o Bonfim está maravilhoso, que a Lagoinha não precisa de nada, que a Concórdia está... É porque não conhece, porque não tem andado por lá. É porque não está andando na cidade. Eu conversei com algumas lideranças lá na Lagoinha e realmente... Fez o rolezinho da Lagoinha. Eu fui lá no Sabores da Esfirra, né? Delicioso. Tem muita riqueza nesses bairros. Eu acho que é isso. Eu participei de algumas audiências públicas e falar que não houve participação é injusto. Acho que houve muita participação, foi proporcionado em várias audiências públicas. Regionalizadas, inclusive, né? Foi regionalizadas. Rafael, a prefeitura fez uma consulta prévia, uma consulta pública aberta, inclusive, por um período. Depois, rodada de escuta junto às entidades. Fizemos uma audiência pública na Câmara, que inclusive você participou, e muita gente participou. Estava cheia. Com ampla participação. Rodadas de escuta dentro dos territórios. Eu fui. Você foi à noite, ou seja, o horário que as pessoas podem participar, né? Já saíram do trabalho. Então, assim, esse discurso de que o projeto não tá havendo diálogo, isso aí é conversa fiada. Isso aí não tem conversa. Eu participei, realmente teve muita participação e oportunidade de participação. Sim. O que é mais importante no processo legislativo, no processo democrático, oportunizar a participação de todos. E isso foi feito. Acho que e ainda dá para participar, porque enquanto o projeto não é votado no primeiro turno, ele ainda está aberto a receber emendas. Então, nós, inclusive, aprovamos na comissão na terça-feira, foi aprovada na Comissão de Direitos Humanos, uma audiência pública proposta pela bancada do PT para discutir o 574 do ponto de vista das comunidades tradicionais. Ok, Isso vai ser discutido, o projeto está tramitando, não tem problema nenhum. Então, acho que a gente vai chegar para abril com um amadurecimento de toda a Câmara, que já aprofundou, que já estudou, para a gente conseguir dar um passo importante
porque os problemas são urgentes, são graves. A gente sabe que tem um período também de maturação do projeto depois que ele vira lei, né? Do interesse do privado, de projetos serem apresentados, negociação, os termos, né, de ajustamento urbanísticos, né, que tem que ser assinados. Comissão de avaliação. Então, a gente sabe que isso não é do dia para a noite. Então, por parte da Câmara, nós temos que fazer a nossa parte também. Essa é a democracia, é a vontade da maioria, mas respeitando a minoria, escutando a minoria para acomodar esses interesses de tal forma que todos possam conviver no mesmo espaço, né, ter os mesmos benefícios ali, aproveitarem de forma urbana a cidade. Eu acho que a condição está bacana e tudo. Agora, Léo, fala mais um pouquinho aí, alguns detalhes do projeto. Quais são os benefícios? O que muda efetivamente para essa região? E parece ter um prazo também, né? O projeto tem um prazo para ele de início, meio e fim. Ele tem um prazo para se utilizar, o que vai ser oportunizado por esse projeto. Rafael, olha, primeiro assim, acho que vale o reconhecimento do trabalho da Câmara nesse processo. O vereador Bruno Miranda é o nosso líder, né, o líder da prefeitura na Câmara Municipal, e conduz com muita habilidade. É difícil, né, fazer essa conversa, né, Bruno? Você tem que trazer pessoas que pensam, mas assim, não é mais ou menos diferente, não. Mas querem ser felizes igual todo mundo, tá? Quer ser feliz igual todo mundo. Mas que tem visões completamente diferentes e tem verdades absolutas que, se juntar as duas, uma tem que ser mentira, né? Então, existe um meio termo. A vereadora Marcela também está acostumada com esse ambiente, trabalha com muito bom senso e busca fazer essa mediação. E diferente dos outros processos que a gente costumou trabalhar na prefeitura, a gente tem um histórico que você conhece muito bem, assim, de fazer discussões longuíssimas, só o executivo. Só o executivo. Aí faz uma conferência de política urbana que dura 6 meses, e aí vem o morador, vem o empresário, vem o movimento social, os técnicos participam também. E essas discussões são feitas e elas são ricas e necessárias. No entanto, na hora que você chega no final desse processo, que você ouviu um conjunto de atores, você tem um produto mais ou menos acabado, né? Porque não tem muito espaço para discutir. Eu passei 2 anos discutindo um determinado projeto. A hora que chega na Câmara Municipal, os vereadores... Assim, muda tudo. Como o pessoal costuma brincar, o mais bobo ali teve 10 mil votos, entendeu? Assim, está representando muita gente, está representando gente que está confiando no trabalho dele. E muitas vezes essas pessoas que participaram antes, cuja opinião é fundamental, elas estão ali porque participaram de uma eleição, conseguiram uma indicação de 15 votos, 20 pessoas, mas a representação da sociedade mesmo está dentro da Câmara Municipal. E o que a gente buscou com esse processo agora foi evitar de fazer 2 fases de discussão. A gente fez uma consulta pública prévia, encaminhou o projeto para a Câmara e, enquanto o projeto é discutido com os vereadores, a gente discute todo mundo junto, porque não faz sentido, não é racional a gente criar 2 momentos de discussão com atores diferentes. É importante todo mundo estar sentado na mesa junto. Eu acho que, em função disso, o projeto tem enriquecido muito. Agora, respondendo aí o seu questionamento, o que a gente identificou nessa área central? Primeiro, acho que não pode falar nem estagnação, porque estagnação significa que a gente está mantendo o nível de produção imobiliária dos últimos anos. Que não é verdade isso aí. A gente enxerga um viés de queda muito forte. Então, para se ter uma ideia, até outubro do ano passado, na área 1, que é a área dos bairros e o hipercentro, e a área 2, que vai até os limites dos bairros Santo Agostinho, Lourdes, Funcionários, Savassi e Funcionários, esses estão fora, porque esses não precisam de incentivo para a prefeitura, o mercado já consegue trabalhar bem. Houve, até outubro do ano passado, apenas 35 transações imobiliárias. Então, a gente está identificando uma perda acentuada do interesse do mercado de fazer moradia. Por quê? Porque nesse lugar, primeiro, não existe tanta demanda e existe uma regulação impeditiva para que essa habitação alcance a população que quer morar no centro da cidade, que não é a população mais rica de Belo Horizonte. É a população de renda média, é a população de renda média baixa e mesmo a população de baixa renda, né? Então, para isso, a gente precisa desonerar, de um lado, o mercado imobiliário. Em alguns casos, nós vamos precisar ajudar essa conta a ser fechada, porque os terrenos do centro da cidade, a gente vê eles estão ocupados. Tem oficina mecânica, tem galpão,
tem 1.000 galpões. Tem loja, é 1.200, na área do né? projeto, né? 1.000 galpões. Mais de 1.000 No Barro galpões. Preto são 1.300, segundo o prefeito. Né? É 1.200 na área Na área comum. toda do projeto. Meu Deus do céu. É muito espaço desperdiçado. Esses terrenos têm valor, né? Mas por que a conta não fecha? Porque o preço de venda somado com o custo da outorga onerosa e o custo da construção, Não, e desalojar essa atividade que existe ali, né, de certa forma. você tem que indenizar quem está ali. Ele vai Exatamente. perder o fundo de comércio dele, tem uma rescisão contratual, você tem que comprar aquele imóvel. Então, você precisa comprar o imóvel, precisa comprar a outorga onerosa, precisa arcar com o custo da construção, que a gente sabe que vem solapando nos últimos anos. E com preço de venda que vai atingir esse público que eu mencionei, não é a população mais rica de Belo Horizonte. Com isso, essa conta não fecha. Esses custos todos empilhados, eles superam o famoso VGV dos empreendimentos. Então, a venda não é atrativa. Então, a prefeitura começou a entender como é que eu desonero isso aqui. Então, a gente promoveu um conjunto de incentivos urbanísticos e um conjunto de incentivos fiscais. Nas áreas que tem um pouco melhor dinâmica de mercado, que a gente chama de área 2 no projeto, acho que o pessoal vai conseguir projetar aí, né? A área 2 do projeto, ela tem uma situação de que ela consegue caminhar, mas precisa de um incentivo. Então, o que a gente está propondo é uma desoneração da cobrança da outorga onerosa do direito de construir, que é um valor que se paga para superar os limites básicos de construção previstos no plano diretor. Quando a gente vai para a área 1, que é essa área que está mais no miolo da cidade, mais perto do Complexo da Lagoinha, mais perto da rodoviária, o Bruno Miranda mencionou aqui, os galpões do Barro Preto, um pedaço mais para baixo ali da Boa Viagem ali. A Boa Viagem está na área 2. Área 2, área 2. Na área 2. E a área 1 é a parte do centro mais perto do Complexo da Lagoinha, do Rio Arrudas, Do Bom a parte Fim. mais Pega baixa. floresta, um pedacinho da floresta ali. Isso, é um pedacinho da floresta. Isso. Quando a gente vai para a área 1, a gente entende o seguinte, olha, além de desonerar, nós vamos precisar fazer como se fosse uma outorga negativa. Como se a prefeitura Incentivo fosse mesmo. incentivar, é isso mesmo. Assim, quando um determinado bem, produto é necessário para a sociedade e o mercado não consegue atender, o poder público tem duas alternativas. Ou ele incentiva o mercado para fazer, ou ele faz ele próprio. Agora, nós estamos projetando aí mais de 10 mil unidades sendo produzidas. Qual que é o tempo que a prefeitura de Belo Horizonte e o dinheiro que ela vai gastar para fazer 10 mil apartamentos? Agora, se eu dou isso para o mercado fazer, são várias empresas. A prefeitura não tem que fazer, é o mercado é que tem que resolver isso aí. Então, assim, eliminada a possibilidade da prefeitura fazer, nós temos que trabalhar com o mercado, porque quem faz habitação social e habitação de média renda no Brasil é o mercado imobiliário. E hoje, o próprio desenho do programa Minha Casa Minha Vida não é para produção pública, é para produção privada. Então, quem vai comprar um apartamento na faixa 1, toma empréstimo na Caixa Econômica a 4% ao ano. Esse empréstimo, ele não existe para condições normais de empreender. Subsidiado. É super subsidiado. Então, quer dizer, o governo federal está subsidiando. Agora a prefeitura também pode subsidiar e deve subsidiar. Pode ajudar de alguma forma. Tem que fazer a parte dela. Então, em vez da prefeitura ir lá no caixa e fazer o aporte para o comprador ter o recurso para fazer o pagamento no valor de unidade que a conta fecha, nós fazemos uma coisa mais inteligente, que a gente pega um recurso que não é financeiro, não sacrifica educação, não sacrifica saúde, não sacrifica assistência, segurança, todas as políticas públicas que Belo Horizonte precisa fazer e dá para quem vai usar esse mesmo recurso. Então, a ideia que a gente criou, nesses lugares onde a simples desoneração da outorga onerosa não é suficiente para fazer fechar a conta, é pegar o potencial construtivo que vai ser utilizado para empreendimentos que vão substituir galpões, que vão substituir estacionamentos, que vão permitir a conclusão de obras inacabadas, que existem algumas no centro, que vão fazer habitação social ou retrofit de edificação, que está no coração desse projeto também, a reaproveitar esse uso que vai para cima da sobreloja, que está ocioso no centro da cidade. A gente dá a ele um potencial construtivo, que uma parte ele vai usar no próprio empreendimento que ele está fazendo, e o que sobrar, ele vende para a área 2, né, para superar a possibilidade de construção em até 70% do que é possível hoje, e para os outros lugares da cidade. Então, quer dizer, com isso, pensando aqui, tem um empreendimento lá na Lagoinha que vai fazer um retrofit, vai fazer uma recuperação de um imóvel tombado.
ele recebe a transferência do direito de construir pela recuperação do imóvel tombado e recebe esse instrumento que está sendo criado no projeto de lei, que é a unidade de regeneração, que é um potencial construtivo que ele vai poder vender para uma empresa lá no Belvedere fazer. E aí eu coloco a empresa, ou no final é sempre o mercado consumidor, quem está comprando apartamento no Belvedere para pagar a conta da requalificação da Lagoinha. Então, você tem que meio que uma outorga escondida aí debaixo desse movimento das unidades de regeneração. exatamente. É meio que uma outorga, né? Só que em vez de eu arrecadar essa outorga e botar no caixa da Você movimenta o mercado e... eu ponho o mercado para trabalhar para mim. Exatamente. Que é muito mais inteligente. Muito mais barato, Sim. porque quando a prefeitura tenta fazer as coisas, o custo vai lá em cima. Exatamente. Pois é, não podia ser assim, né, mas devia ser diferente, A gente né? tem melhorado, tem muita coisa em Belo Horizonte que já não é assim. Tá certo. Ô, Léo, você tá falando aí, eu viajo muito a esse Brasil aí, eu tava em Curitiba essa semana e, por acaso, o prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, falou exatamente o movimento que ele está fazendo na legislação de Curitiba para incentivar a moradia no centro de Curitiba. E também Porto Alegre anunciou essa semana uma mudança legislativa para ocupação e melhoria do centro de Porto Alegre. Ou seja, as prefeituras estão entendendo que trazer moradores para suas cidades e nas áreas dotadas de infraestrutura é um bom negócio e é um negócio a se fazer. E eu vou mais longe. Ano passado foi recorde, acho que vocês devem estar sabendo, recorde de lançamento do Minha Casa Minha Vida. E esse ano 2026 vai ser recorde de recursos. Para o financiamento direto do faixa 1, 2, 3, lá, as faixas comercializáveis do Minha Casa Minha Vida, em torno de 142 bilhões. Se somado a outras faixas, dá 165 bilhões de reais. É o maior orçamento do FGTS para programa habitacional que o Brasil já viu. Ficar fora desse recurso, não ter acesso a esse recurso por deficiência legislativa, deficiência de norma do município, é um crime com a cidade. Concordo. É um crime com o É cidadão. por uma arrogância legislativa de achar que só Belo Horizonte é uma bolha no Brasil inteiro que não precisa de acessar isso, né? Vou além, mas olha meu raciocínio. Segue meu raciocínio. O FGTS é um recurso do trabalhador, Léo. Esse recurso vem do suor do trabalhador. À medida que a cidade de Belo Horizonte não aprova uma lei que beneficia a movimentação econômica da cidade através do mercado imobiliário, ele está pegando o dinheiro do FGTS, do trabalhador de Belo Horizonte, financiando obra em São Paulo, em Curitiba, que vai melhorar a legislação, em Porto Alegre, que vai melhorar a legislação. Exatamente. E privando o cidadão de Belo Horizonte até acesso. Olha que loucura. O trabalhador de Belo Horizonte, ele trabalha, sua camisa, recolhe o FGTS e o FGTS vai financiar a obra lá em São Paulo, melhorando a economia de São Paulo, melhorando a mobilidade de São Paulo, melhorando a qualidade dos imóveis de São Paulo, a ocupação de São Paulo. E a gente vai ficar aqui olhando isso acontecer. E mais, a reforma tributária vai trazer um componente importantíssimo para a arrecadação de tributos da cidade. Sem dúvida. O tributo é recolhido no local de consumo. Exatamente. Se não tem gente para consumir, não tem arrecadação de imposto. Eu conversei com o secretário da Fazenda. Isso é um alerta para a cidade. Porque Exatamente. hoje, se Belo Horizonte está perdendo 60 mil pessoas, que foi o que o último censo nos mostrou, a gente não tem mesmo menos meninos só nascendo. Porque tá todo mundo com menos menino nascendo na metropolitana É como uma um pena, todo. viu? Eu adoro menino. É porque as pessoas mudaram. E o trabalhador que vem todo dia para Belo Horizonte, ele sequer mora em Belo Horizonte. Ele mora em Ibirité, ele mora em Sabará, ele mora em Ribeirão das Neves. Isso aí. Numa região metropolitana, falar dessa fuga de imposto é loucura, porque já está conurbado. Sim. A gente já tem perda de imposto, inclusive a gente paga muitas vezes para cidades, né, da metropolitana para usarem o nosso serviço de saúde, que a gente é regional de saúde, para usarem o nosso transporte de ônibus, porque o metropolitano às vezes não atende, então ele prefere pegar um ônibus da cidade de Belo Horizonte do que ter que andar na própria cidade ou usar o metropolitano. Então, a gente tem essa sobrecarga por ser a capital. E essas pessoas vão continuar morando longe, tendo que pegar 2, 3 ônibus para vir trabalhar, um trânsito horroroso. Aí quando ela melhora um pouquinho de vida, o que ela faz? Muda pro centro? Não, ela compra uma moto. E aí ela tem mais risco de se acidentar, ela sobrecarrega de novo o sistema de saúde. Mobilidade fica terrível. Fica caótica. E aí quando ela melhora um pouquinho de vida, o que ela faz? Ela compra um carro velho. Ela compra um carro usado, ao invés dela ter acesso a uma moradia mais perto do trabalho. A moradia, a casa própria já é um sonho distante. Perto do trabalho, então, um luxo.
Você tá doido? Então a gente precisa mexer nessa estrutura, assim, urgente, porque a cidade cada vez mais espalhada para Belo Horizonte é ainda pior, porque a gente não tem mais para onde crescer, a gente precisa adensar. A gente precisa subir um pouquinho a altura dos nossos prédios para caber mais gente. E usar a estrutura que já está colocada, né? Você falou um ponto interessante, adensar, subir um pouquinho os prédios. E eu estava escutando, não sei onde é que eu li isso, o adensamento nem sempre é diretamente ligado à altura dos edifícios. Exato. Ainda tem isso. A verticalização ela tem que ser de forma inteligente. Não senão adianta só verticalizar. Vira Nova York e fica todo mundo travado também, né? Então, se não adianta você fazer só prédio comercial, não, claro. Porque o adensamento continua ruim. Então, é preferível fazer, às vezes, prédios mais baixos, mas com uma ocupação homogênea. Uma fachada heterogênea. Ou seja, você tem fachada ativa, você tem comércio, você tem um pouco de trabalho, você tem moradia, as pessoas têm que estar ali no local. E aí aproveitar a centralidade das cidades, né? Que é onde você tem a possibilidade de infraestrutura de deslocamento, de escola, de hospital. E faixas de renda diferente. Também. Tem que ter essa mescla, né? Então, você ter vamos supor, os primeiros andares ali com um incentivo maior, o meio da construção já é para uma classe média, e a cobertura pode sim ser um imóvel mais caro, porque são diferentes perfis de consumo. Diferentes supermercados, padarias, diferentes tipos de loja vão ser atraídas, porque você tem todo tipo de gente circulando naquele bairro. Por que a Savassi é o que é? Porque a Savassi tem de tudo. Tem de tudo. Você tem universitário morando aqui, você tem alto padrão aqui, você tem todo tipo de comércio, você tem shopping, você tem supermercado, você tem padaria, você tem o lugar que nós estamos gravando aqui, que ninguém vê, mas que está dentro de um prédio no coração da Savassi. Você tem o lazer, porque você tem um monte de sorveteria, um monte de restaurante bom, então o povo vem pra cá pra consumir. Tem um shopping grande, tem tudo. Você tem todo tipo de morador. Você tem os prédios antigos, históricos da Savassi, ainda tem algumas casas por aí também sobrevivendo. Então você tem todo tipo de consumidor, e por isso é tão pujante, e ninguém faz nada de carro aqui, né? Quem mora na Savassi faz tudo a pé. Não precisa de carro. Exatamente. Essa diversidade é bacana demais, né? E aí você trouxe um ponto, Bruno, que é essas comunidades lá, culturais, né? Que tem a pequena África lá e tudo. Qual o problema da gente conviver com as comunidades, com essas culturas? A disseminação e essa mistura de culturas, de pessoas, é até legal, até para divulgar, né, e difundir uma cultura que é da nossa raiz. Então, assim, não acho válido o argumento, não, se vier para cá nós vamos ter que ir embora. Acho que não tem que ir embora, acho que dá para conviver, é bacana a cultura. Eu fui lá, falei que deu um rolezinho lá e tudo, achei bacana demais. É muito rico a história, é muito rica a visão, as soluções que eles têm para os problemas, eu acho bacana demais. Então, não pode ser desculpa que, se for desenvolver a região, as comunidades vão ter que sair. Não, tem que ficar lá. Inclusive, a Constituição Federal, ela garante ao respeito, né, a dignidade e a continuidade das culturas. Mas, Rafael, a desinformação, muitas vezes, causa esse tipo de apreensão. Nós estamos aqui, vamos lá. Por isso que a gente precisa esclarecer, né? Porque você tem a desinformação e das pessoas leigas mesmo, que não estão sabendo, pô, vem um projeto que vai mexer no meu bairro. Poxa, as pessoas ficam apreensivas mesmo, é natural isso. E você tem muitas vezes, não estou dizendo que é o caso nesse projeto, que as pessoas também que vão à questão política da coisa, né? Não, vamos pegar aqui isso aqui, politicamente nós vamos... um tema sensível, enfim, faz parte, a gente sabe como é que isso acontece. Agora, o mais importante é a gente tratar as coisas à luz da verdade. Então, quando a gente senta com as comunidades e diz, então, olha, a gente pode pactuar a sua permanência, você está aqui, você tem raízes fincadas aqui nessa comunidade. Agora, o entorno, a grande maioria, a absoluta maioria das pessoas aqui, dessa comunidade, acham e precisam que essa região prospere, que essa região tenha, né, um movimento de pessoas, de comércio mais ativo, que os imóveis sejam mais valorizados, né? E há uma depreciação gigante dos imóveis desses bairros que estão sendo objeto do projeto. 20% do que é o centro. Pois é. O valor dos imóveis. 20%. E bairros do centro. Né? Que aqui, em 10 minutos você está na Praça 7 andando. Então, olha que loucura um negócio desse. Agora, quando a informação chega, quando a gente começa a discutir, mostrar, as coisas vão distensionando. E aí, é nessa perspectiva que eu acho que a gente vai conseguir avançar. Tem um exemplo legal que queria trazer aqui. Tem uns 2 anos atrás, não vou lembrar exatamente que ano que foi, a gente votou um projeto para mudar a classificação de uma rua do lado ali daquele empreendimento da Localiza, bem grande que tem ali. Ali
Nova Cachoeirinha, né? Perto da Bernardo Vasconcelos. Exato. E aí, aquele prédio que salta aos olhos para quem tá no Antônio Carlos, até na Cristiano Machado, você consegue ver o prédio de longe. Ele precisava fazer um anexo ali que era só para a área de tecnologia. Então, nós estamos falando que é o Localiza Labs, né? A gente está falando de mão de obra hiperqualificada, uma indústria, né? Na verdade, uma empresa que é pouquíssimo poluente, porque você não tem ali gás saindo na cara das pessoas, é geração de tecnologia, de coisas de alto valor agregado para o mercado, num prédio que não poderia existir porque a rua era 100% residencial. Tudo bem, nós votamos a alteração, o prédio está lá funcionando, já visitei algumas vezes, você consegue ir a pé, inclusive, da Localiza para o Localiza Labs. E o que aconteceu ali naquela região? Eles estão muito próximos do Bananal, eles têm uma interação com as comunidades ali no entorno e não tinha restaurante para atender aquele tanto de funcionário. Abriu restaurante. Não tinha salão de beleza para atender a mulher que trabalha ali o dia inteiro e tem que fazer uma unha na hora do almoço. Abriu o salão. E outra, tem sempre aquela vendedora de doce. O que a Localiza fez? Não, vem cá, só entra aqui, vende aqui na hora do almoço, sobremesa pro pessoal. E aí nasce o Instituto Localiza, porque eles falaram, bom, nós estamos fazendo a coisa meio atravessada aqui, vamos fazer a coisa organizada? E aí fazem parceria com o Gerando Falcões, que é uma outra entidade que impulsiona o terceiro setor. E aí o Edu vem para esse projeto e agora estão fazendo favela 3D no Cachoeirinha, colocar arquitetos para mapear todos os problemas que a comunidade tem, justamente para ter esse investimento. Mas por quê? Porque quando eles foram para dentro do bairro, eles viram tudo que faltava. O próprio morador conseguiu entregar alguns serviços, mas ainda falta infraestrutura, ainda falta muita coisa. Esse é o potencial desse projeto, porque não são só negócios que vão ser levados para esses lugares, mas novos moradores e novos consumidores. E isso em escala é mais gente para cobrar a melhora do serviço de limpeza, para poder cobrar que as linhas de ônibus precisam atender melhor, que está faltando vaga na escola. Porque hoje você tem pouca gente cobrando, inclusive em termos de pressão popular para que o bairro melhore, ter mais gente é muito bom. Por que o Barreiro é esse fenômeno para todos os vereadores? Todo vereador quer ir pro Barreiro. Porque só lá você elege, você ganha eleição. Buritis, altamente adensado. Você tem um vereador que é eleito só no Buritis. Agora, regiões que vão ficando com pouca gente também vão perdendo essa capacidade de organização e de pressão, né, dos órgãos públicos, das políticas públicas. Essa história do Localiza Labs e da Localiza é muito legal. Inclusive, vale outro rolezinho lá. Não, eu conheci bem. Eu conheci o Localiza Lab, fui na inauguração. Eu vi como é que funciona. E numa dessas, o Bruno Mars ainda escolhe um boteco do lado entre os dois, né? Entre o Localiza Labs e a Localiza. E tá lá o banner dele, a foto do Bruno Mars, na porta da entrada do Bananal. Ô, Márcio, sua fala foi importante. Teve uma interrupção, não é para cortar, deixa seguir. Porque você falou uma coisa importante demais, né? A comunidade e a região cresce quando você traz esse desenvolvimento imobiliário. Sim. E isso é o mercado imobiliário, isso é a indústria da construção. A indústria da construção, quando ela entra no espaço urbano, ela organiza, ela dignifica, ela traz melhoria de toda a economia local. Então, o projeto, nesse sentido, Léo, ele não é só um projeto de habitação, não é só um projeto de trazer obra para a região. Ele vai trazer requalificação boa para a região. Ele vai trazer estrutura para a cidade. Ele vai trazer vida. Não estou falando que não tem vida, que isso inclusive foi falar lá tem muita vida. Mas vai trazer mais. E qualidade de vida. Então, acho muito bacana o projeto. Bruno, não podemos politizar uma questão que é tão importante para a cidade. É isso aí. Politizar é diferente de fazer política. Política é diferente de politizar. A gente, pelo que eu vi em todas as audiências públicas, todo mundo quer. E a hora que você começa a botar empecilhos que não tem muito sentido, você está politizando uma questão, talvez por um outro interesse que não o interesse objetivo do projeto, que é a melhoria realmente da cidade como um todo. Acho que o papo foi bom demais, esclarecer um monte de coisa. Eu vou aqui abrir uma geral aqui, começa pelo secretário, para dar um recado final aí, ô Léo, sobre o projeto, sobre as expectativas, as esperanças, e fica à vontade para falar o que você quiser aí. Rafa, onde eu tenho passado, se eu estou fazendo um teste, assim, perguntando para as pessoas, e acho que fica a pergunta para a nossa audiência também, eu sempre pergunto assim, porque tem sempre uma preocupação, eu acho uma preocupação válida,
com a preservação dos modos de morar, com os instrumentos que a legislação foi criando para viabilizar uma redistribuição de riqueza. Então, os bairros mais ricos, eles pagam pelo potencial construtivo para ajudar a prefeitura a cuidar das áreas mais pobres, para fazer habitação. E aí, assim, para mim, a pergunta que eu tenho feito assim, quando você era criança, você morou numa casa maior ou menor do que você mora hoje? Até agora, ninguém me respondeu que morava numa casa menor. Assim, todo mundo falou que morava numa casa maior. Isso tem a ver com a forma que o mercado lida com a questão dos custos, né? Porque se todo mundo fosse morar numa casa grande, com quintal, a gente não ia ter a otimização econômica que a gente tem no espaço urbano, né? E, ao mesmo tempo, eu preciso alcançar famílias com um determinado nível de renda com produtos que elas comprem, mas é isso. A forma de viver, ela vai mudando ao longo do tempo. E muitas vezes, quando você onera demais a produção, não é que o mercado vai deixar de produzir necessariamente. Em alguns casos deixa, se o ônus for muito grande. Mas ele vai rebater aquela onerosidade no produto. Não quer dizer que vai cobrar mais do comprador. Vai cobrar, às vezes, o mesmo tanto, mas em vez de você ter uma casa, você vai morar num apartamento. Então, essa dinâmica de revisão das formas de morar, ela é do processo de urbanização. E ela tem trazido para a nossa experiência uma perspectiva de mudança de como a gente se relaciona com a cidade, né? Então, o que a gente está buscando construir hoje é uma nova forma de relacionar com a cidade. Não é voltar nos anos 60, 70 e 80, quando o centro era pujante, habitado, que tinha um bonde que passava lá. Não é esse o objetivo. É a gente reconhecer nessas novas dinâmicas, que muitas vezes a pessoa ela quer estar perto de tudo, acima de qualquer coisa. E ela topa morar num apartamento menor, ela topa mudar o estilo de vida, desde que ela consiga chegar na escola rápido, desde que ela chegue... Né? Sem garagem, sem carro. E assim, da forma que a gente tem trabalhado hoje, a gente tem preconizado 2 tipos de produção para o mercado imobiliário. Aquela de altíssimo padrão, que vai supostamente financiar o restante da cidade, e a outra que vai lá para a periferia e que entra em fricção com as áreas ambientais do município, com as áreas de manancial, com as áreas de preservação mesmo, em nome do uso desse recurso. E o que a gente está buscando hoje com esse projeto é exatamente entender o seguinte, não é fazer o que já foi feito no passado, é fazer algo novo, né? Então, os produtos que vão ser viabilizados não é aquele apartamento, como nós temos condomínio solar na Avenida Afonso Pena, que tem 200 metros quadrados, já não é mais essa forma de viver no centro. A forma de viver no centro, ela é sem carro, ela é mais integrada, não vai atingir todos os públicos. Então, a pessoa ela quer morar no bairro Buritis, quer um prédio com lazer, e quer... Enfim, vai ter outro tipo de vida. Mas a cidade tem que acolher todo mundo e nós, assim, nas nossas andanças, né, a gente tem conversado com muita gente quer morar no centro. Muita gente quer vir para o centro da cidade, quer estar perto do trabalho, quer estar perto da escola, porque a modernidade ela trouxe os desafios. O desafio da mobilidade é um desafio muito grande. Ninguém quer perder 1 hora no ônibus, ninguém quer perder 1 hora no trânsito todos os dias. As pessoas elas estão olhando mais para dentro, estão preocupando com a qualidade de vida dela. Então a gente tem que fazer com que essa cidade aconteça. E é uma cidade do futuro. A gente começa sempre com o fator humano na frente. A gente tem que trazer as pessoas e o resto vem a reboque. Algumas coisas vêm juntos, algumas coisas vêm antes, mas o que determina mesmo a transformação do espaço é a presença de pessoas. Esse é o fator mais crítico, mais importante do desenvolvimento urbano. Se você trocar populações de bairros diferentes e deixá-los morando 20 anos nesses mesmos bairros, cada um no bairro do outro, você vai ver que o bairro A vai ficar mais parecido com o B e o B vai ficar mais parecido com A, porque é a forma da cultura, a forma de apropriar do espaço público que determina o que a gente vai produzir de cidade. Então, o desafio que nós temos é esse. Nós temos um investimento gigantesco da sociedade no centro da cidade. Tem metrô, tem BRT, tem ônibus, tem escola, tem hospital, tem diversão, tem tudo, tem parque, tudo. Tem tudo. A sociedade gastou muito dinheiro no centro da cidade para ele ficar do jeito que está. Concordo.
Então nós vamos mudar isso aí. Obrigado. Bruno. Rafael, primeiro parabenizar vocês por promover esse debate em bom nível e a gente conseguir esclarecer os pontos de dúvida aí que muita gente possa estar tendo ainda, né? E colocar o nosso mandato à disposição, né, do Sinduscom e dos setores produtivos da cidade, das comunidades também envolvidas no projeto. A gente já tem dialogado com vários moradores dos territórios, isso é fundamental. E muita gente perguntando, vai ter moradia de interesse social? Vai ter, né? Ou seja, é essa heterogeneidade que vai fazer o sucesso que a gente espera que seja os frutos que BH vai colher com esse projeto lá na frente, né? Vários perfis de pessoas, mas o trabalhador, o cidadão que precisa, também tendo acesso à moradia e morando perto do centro, podendo trabalhar do lado de casa. Então, parabéns aí, obrigado aí pela companhia. Obrigado. Agradecer, gente, foi muito bom esse papo e dizer que eu sou uma entusiasta do centro, apaixonada por esse projeto, porque eu realmente acredito que era o que a gente precisava. Parabenizar o prefeito Álvaro Damião, o secretário Leonardo Castro, que tiveram essa coragem de colocar algo para ser discutido. Porque reclamar, cobrar, fazer visita, que é o que mais ou menos o vereador faz, porque ele vai lá cobrar e a gente não tem a caneta na mão, querendo ou não, é muito fácil. Difícil é construir uma proposta técnica sólida para colocar a cidade para debater. E hoje a gente está tendo esse debate e eu acredito que, como é um tiro curto, né, é um projeto de 6 anos, a gente vai ver essa transformação muito rápida. E aí a prefeitura vai poder focar no que é essencial que ela faça e deixar que as cidades deem a cara, as pessoas deem a cara para a cidade. O Léo falou aqui da troca dos públicos, né? O bairro, ele é feito pelas pessoas. Né, a cara do bairro é feita pelas pessoas. Se vai ter mais boteco ou não vai depender do tanto de universitário que vai morar ali. Se vai ter um clube, vai ter mais academia, vai depender do perfil de público que tá ali. Só tem esse tanto de produto disponível porque tem gente para consumir aqui na Savassi. E a gente precisa fazer isso com o centro, que eu ainda sonho com o bonde, tá, Léo? De voltar, então assim... Você falou do bonde, eu também pensei no bonde. Não sei se eu tô muito saudosista, se a gente eu também sonho. ter... Rio de Janeiro, eu só ando naquele não é um bonde, não, VLT. Lá eu não sei VLT. se são as raízes portuguesas que afloram nessa hora, mas a gente tem que, obviamente, sonhar com outros formatos de mobilidade, com uma integração maior também no centro, para que as pessoas consigam gastar menos para se locomover. E, obviamente, mobilidade ativa, calçadas boas para a gente poder usar, mais árvores, né, para a cidade voltar a ser aquele boulevard que a gente sempre teve. E bora curtir Belo Horizonte, porque essa cidade é a melhor do mundo. Se a gente não gostasse tanto dela, a gente não estava aqui gastando esse tanto de energia para resolver todos esses problemas. A gente briga muito nas empresas nossas, que a gente trabalha com a experiência do cliente, né? A gente tem que fazer a melhor experiência para o cliente na compra do imóvel, na entrega do imóvel, na ocupação desse imóvel, né? No uso desse imóvel. Aí eu fico pensando, será que tem alguém falando sobre a experiência do contribuinte, a experiência do cidadão na cidade? Acho que é um tema legal para a gente desenvolver aqui, né? E discutir um pouco. Bom, eu queria agradecer a presença de vocês, eu queria deixar uma reflexão aqui sobre essa movimentação que nós estamos fazendo com esse projeto de lei aí, 574. A Constituição Federal traz um tema que é sobre a propriedade privada, né? A função social da propriedade. Será que hoje as propriedades que estão no hipercentro exercem a função social delas? E função social não é no romantismo, não, tem que fazer trabalho social na caridade. Não é isso. Tem que servir para alguma coisa. Servir para a sociedade, servir para o cidadão. Exato. Será que ela está cumprindo a função social dela na sua melhor eficiência e eficácia? Acho que essa é uma reflexão que todos têm que fazer quando for analisar esse projeto e propor algo diferente ou botar o pé na porta para que não seja aprovado. O artigo 183 da Constituição fala que a propriedade cumpre a sua função social quando ela atende o que está previsto no plano diretor. Aí, Léo. O plano diretor previu que o centro é lugar de moradia. Então, aí, é uma resposta boa do Léo aí. Espero que quem esteja escutando a gente pense no que o Léo falou e reflita sobre isso e ver qual que é a expectativa da sociedade, né? O Léo tinha vários outros assuntos aqui, mas diz que podcast bom é igual novela, né? Ele tem que deixar os próximos capítulos, né? Não esgotar só sobre função social dá um podcast inteiro. Mas nós temos aqui altimetria, nós temos aqui afastamento, nós temos aqui coeficiente de aproveitamento, patrimônio cultural, área de fruição. Tem um monte de tema que esse projeto aí engloba e que eu acho que eu vou deixar aberto aqui,
né, o nosso podcast Construção de Valor. Vou deixar aberto o Sinduscom para vocês virem, falar, esclarecerem. É um canal de comunicação com o associado, com o setor e com a sociedade. Bacana, e nós estamos tendo uma audiência muito boa, audiência qualificada. Então o espaço está à disposição, tem muito tempo para falar. Eu encerro aqui agradecendo novamente, dando parabéns pelo projeto do Executivo, Obrigado. Parabéns pelo trabalho legislativo, né, pela articulação, pela paciência, pela vontade de dar certo Belo Horizonte. Então a gente encerra aqui e espero que vocês gostem do que vão escutar aqui durante o podcast. Gostaram e vão escutar daqui para frente. Siga a gente aí no Instagram, nas redes sociais. Vai vir mais discussão sobre Belo Horizonte, sobre o projeto 574. Não percam os próximos capítulos. Muito obrigado. Obrigada.